Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na gloriosa palavra do nosso Criador. E hoje nós vamos meditar profundamente em algo que nos foi colocado no coração, nas nossas mentes, desde a mais tenra idade, desde pequenininhos. Fomos ensinados que Deus está sempre conosco, não importa o que façamos, Ele nunca nos abandona. Será isso verdade? Será que verdadeiramente é isso que acontece quando nós fazemos uma coisa errada? Que Deus se coloca assim no cantinho, ali, e nós ficamos esperando que Ele venha nos salvar para nos tirar daquela situação. Será que é isso que acontece? Deus está sempre conosco, não importa o que façamos. Ele é fiel, não é assim que ouvimos? Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele não nos abandona. Amados, se perguntarmos a qualquer pessoa se ela conhece a Deus e se Deus está com ela, qual será a resposta? Ela será sempre positiva, claro, né? Claro, eu conheço Deus, eu estou com Deus. Não importa o tipo de atitude que estiver predominando em nossas vidas, não importa, foi assim que fomos ensinados. Em nossas mentes, nós sempre estaremos com Deus, sempre estaremos com Deus. Mas será isso verdade? Ou será a nossa incapacidade de nos autoanalisarmos e estabelecer um julgamento prévio de nossa própria vida, de nós mesmos, onde nós estaríamos reconhecendo os nossos próprios erros e limitações, que nos mostraria o quanto nós estamos longe do Criador por conta das nossas falhas, mesmo quando garantimos que estamos com Ele. Pois é, mas será que o Altíssimo permanece ao nosso lado, mesmo quando estamos completamente elameados, sujos pelo pecado? Por todos aqueles pecados que cometemos no nosso dia a dia. E o que é pior, muitos desses pecados que nós cometemos, nós hoje em dia nem reconhecemos mais como pecado, pois já se tornaram tão comuns em nosso dia a dia que nós já nem o qualificamos mais como pecado. Por exemplo, quer ver? Fofoca, a mentira, a calúnia, difamação, o ódio, a ira, o rancor, a corrupção, a falta de perdão, enfim, várias atitudes que impedem a nossa proximidade com o nosso Criador. Mas no nosso dicionário, ou seja, nas nossas consciências, isso praticamente não tem peso negativo, não tem peso de pecado diante do Altíssimo. Afinal, tudo isso faz parte da nossa natureza. E o Criador, o nosso Deus, Ele entende, Ele sabe que isso é uma fraqueza nossa. Ele não leva isso em consideração. Não é assim que funciona? Não é assim que nós aprendemos? Afinal, fomos ensinados que Deus é amor e nunca nos deixará sem a sua proteção. Ele estará sempre conosco em qualquer situação. Qualquer situação. Será que é assim? Será que é desse jeito? Será que funciona assim? De modo nenhum. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Olha só que afirmação tremenda que o profeta Isaías faz com relação às pessoas que vivem na prática do pecado. Para todos que vivem na prática do pecado, ele é enfático em dizer: preste atenção, os nossos pecados fazem separação em o nosso Deus, entre nós e o nosso Criador. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Ou seja, se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Criador, certamente Deus não está conosco. Se isso faz separação, Ele não está conosco em todo momento.
Ora, Ele estará conosco somente se nós estivermos andando com Ele, sem pecados, ou se pecarmos, que confessemos os nossos pecados para que possamos ter comunhão com Ele. Pois os nossos pecados, queridos, produzem uma barreira espiritual que nos impede que nós nos acheguemos a Deus e Ele nos se achegue a nós. Ainda, queridos, que alguém afirme para você dizendo: acredite, Deus é fiel, Ele nunca vai te deixar só. Tenha fé. Tenha fé. Você já ouviu isso várias vezes, não é mesmo? Mas será que a realidade é essa? Será que a fidelidade de Deus permanece mesmo estando diante dos pecados que nós cometemos? Mesmo contemplando o nosso pecado, será que a fidelidade dele permanece? É óbvio que Deus é fiel todo o tempo, mas existem coisas que impedem que ele venha agir nas nossas vidas. E uma dessas coisas é o nosso pecado. Amados, nós ouvimos dizer também que Deus é amor. Será que o amor do Altíssimo é tão grande que é capaz de chegar ao ponto de passar por cima até da sua própria palavra, das suas próprias leis? Claro que não. É óbvio que não. Veja o que diz Provérbios capítulo 19, versículo 21. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Ou seja, é imutável a palavra do Senhor. Então ele não pode ir contra a sua própria palavra, contra os seus próprios editos, contra os seus próprios desígnios. É impossível. Amados, o que Yahweh Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, determina, tem que se cumprir. O desejo do Altíssimo é imutável. O Criador afirma que nossas iniquidades impedem a nossa comunhão com Ele. Então, se estamos em pecado, caminhando cheios de mentira, calúnia, difamação, ódio, se andarmos com o coração cheio de ira, cheio de rancor, mágoa, adultério, fornicação, lascívia, se somos dados à corrupção e se em nós a falta de perdão, a falta de amor ao próximo, é muita cara de pau nossa, é muita cara de pau da nossa parte afirmar que estamos andando com Deus. Veja o que diz 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Criador está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Interessante essa resposta, não é mesmo? Resposta do profeta Azarias para o rei Asa, afirmando que enquanto nós buscamos a Deus, enquanto nós nos desviamos do pecado, nós nos colocamos numa condição de servos de verdade, procurando andar em santidade, sem intenção no coração de pecar, Deus está conosco. Mas quando nós deixamos a presença do nosso Criador por conta dos prazeres deste mundo, por conta dos prazeres que o pecado nos proporciona, e que nós começamos a nos alegrar com aquilo de errado que praticamos diante do nosso Deus, Ele se afasta de nós. É a palavra que está dizendo, Ele se afasta de nós. E nós nos fazemos mais pecadores ainda, porque nós começamos a mentir dizendo que Deus está conosco. Quando dizemos Deus está conosco, nós o fazemos também mentiroso. Quando dizemos Deus está conosco, Deus está comigo. Quando estamos cheios de pecado, cheios de mentira, de ódio, de rancor, de adultério, de prostituição. Tem muito mais. Você percebeu que o conteúdo desse versículo colocou em xeque tudo aquilo que você aprendeu com relação na questão de Deus estar conosco ou não? Você entendeu a profunda revelação de 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2? Nós podemos achar a Deus, podemos estar com Deus. Enquanto nós estivermos com Ele, Ele estará conosco. Mas se nós o abandonarmos, Ele também nos abandonará. Amados, quando escolhemos mentir
praticando o pecado, adulterando, prostituindo, roubando, ou seja, praticando o pecado, estamos deixando a presença de Deus deliberadamente. Aí para Ele, queridos, para o nosso Deus não resta outra coisa, a não ser nos deixar a própria sorte, completamente desprotegidos aos ataques do maligno. Amados, quando não estamos na companhia do Criador, estamos entregues à própria sorte, sem qualquer tipo de defesa contra as investidas do diabo, contra as nossas vidas. Ele vai fazer o que bem quer e nós não teremos proteção. A palavra nos recomenda que nós busquemos ao Senhor diligentemente, antes que seja tarde demais, antes que Ele esteja inatingível. Mas isso acontece? Sim, um dia não teremos mais como nos achegar ao Senhor. Exemplo, quando a nossa vida inspira sobre essa terra, quando o ser humano morre, a sentença daquela pessoa já está lavrada. Se nós estivéssemos andando com o Senhor, certamente vamos estar com Ele. Se nós andamos com o Altíssimo, certamente estaremos com o Altíssimo. Mas se vivemos uma vida de pecado, uma vida dissoluta, uma vida de prazer, uma vida em que a carne é dominante nas nossas vidas, não vai adiantar clamar a Ele. Porque enquanto nós estivermos sobre essa terra, temos esperança de ter os nossos pecados perdoados, de ter as nossas atitudes errôneas perdoadas. Mas quando descemos à sepultura, já caímos no rol do esquecimento e não tem mais como conseguir o perdão do nosso Salvador. Por isso, Ele estará inatingível para essa pessoa. Não importa o que você tenha feito. Se houver em você um genuíno arrependimento, Ele é fiel e justo para te purificar de todo o pecado. Lembre-se, o sangue de Yahushua, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele é capaz de nos purificar de todo o pecado. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai ao Altíssimo enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Criador, que se compadecerá dele. E para o nosso Criador, porque é generoso em perdoar. Compreendeu, amado? Uma sugestão que o profeta Isaías faz para todos nós, para que busquemos ao Altíssimo enquanto nós podemos achar. Invocar o Altíssimo enquanto Ele está perto. Ou seja, o texto está nos mostrando que um dia nós não acharemos mais a presença do Altíssimo se nós não estivermos andando com Ele. Nós não poderemos mais invocá-lo porque Ele não estará perto se nós estivermos sujos no pecado. E se nós assim caminharmos, nós estaremos perdidos, porque o homem sem a presença do Criador, sem a presença do Altíssimo, ele é como uma folha tocada pelo vento. Ele não tem um porquê, ele não tem um objetivo, mas quando deixamos o Criador agir nas nossas vidas, quando nós permitimos que o seu propósito, o seu plano que ele tem preparado para conosco, venha se realizar nas nossas vidas e nós passamos a confiar nele plenamente, a nossa vida passa a ter um sentido, passa a ter uma trajetória. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Agora, amados, é a hora. Hoje é o momento de buscarmos a Deus. Não amanhã ou depois de amanhã, mas hoje é o momento de buscarmos a Deus. Hoje é o momento de colocarmos as nossas vidas nas mãos do nosso Salvador. Eu sou o André Galdino, esse é o canal de Portas Abertas. Nos ajude a pregoar a mensagem do Evangelho. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe também o seu comentário, assim você estará nos ajudando muito a propagar as boas novas do reino. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Salvador permitir.